Tudo bem com vocês? Nossa apóstola está lá em Miami, né? Em Orlando, participando do... Não quer entrar aqui o negócio? Rompendo os esquemas lá do apóstolo Rafael Mojica, né? Que é nossa cobertura espiritual. E ontem ela recebeu uma palavra, né? Estava acontecendo o evento lá. E no finalzinho, né? Vocês lembram dele, o profeta Vidjamil? Ele estava terminando a palavra, no finalzinho ele foi orar para um rapaz da Argentina. E o rapaz não tinha se percebido. Ele chegou para o rapaz, para ele assim: você viu o que tem nas tuas mãos? E ele olhava nas mãos e não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele disse: olha melhor nas mãos. E ele começou a olhar, daqui a pouco ele viu, tinha pó de ouro nas mãos dele, né? E ele entregou a palavra para esse rapaz. E o Vidjamil voltou para o altar e foi entregar a palavra, né? Daqui a pouco chega quem? Apóstola Ingle lá. O que foi? Ela disse: olha a minha mão. A mão dela também estava brilhando da mesma forma. E ele lembrou ela de uma palavra quando ele esteve aqui a primeira vez, né? Ele lembrou ela de uma palavra poderosa. Ele não tinha ido lá em casa, né? Lá em casa nós temos um bosque. Nesse bosque ela fez um jardinzinho lá para ela ficar, né? Receber os pastores lá para orar e tal. E tem um banco de madeira. E na hora que ele foi entregar a palavra para nós dois, ele olhou para ela e disse assim: eu estou te vendo sentado num bosque na sua casa, num banco de madeira. E do seu lado Deus está com você. E vocês dois estão planejando o futuro. E foi a mesma palavra que ele entregou para ela, né? E daí ele começou a falar para ela assim: filhos, se recupera, se traz de volta com a palavra. Filhos se curam com a palavra, né? E foi tremendo, foi poderoso, né? E algo interessante, hoje eu estava ouvindo, ele pregou ontem, pregou sexta-feira, aliás, foi sexta-feira isso, né? Na última mensagem de sexta. Ontem ele pregou, eu fiquei super chateado porque eles não transmitiram ao vivo, né? Era só para quem estava pagando e estava muito caro, eu acabei não entrando, né? E eu fiquei chateado porque eu não pude ouvir a palavra de ontem, né? Não sei o que ele pregou, ela só mandou o recado para mim assim: acabei de ofertar minha aliança. E eu ofertei a tua também. Está aqui ainda, né? Mas ela já ofertou a minha também, né? E ela recebeu alguma palavra lá, porque ela disse assim: nós vamos fazer uma renovação de votos e vamos trocar a nossa aliança em outubro, né? Que é o aniversário de casamento nosso, 39 anos de casados, né? E hoje de manhã ele começou a pregar de volta. Ele começou, né? Foi ele que pregou hoje de volta, né? Começou 10 horas da manhã. E eu fui preparar o almoço, escutando a mensagem, preparando o almoço. Daí, a hora que nós terminamos o almoço, eu fui preparar a palavra para hoje à noite. Deixei a mensagem dele rolando e comecei a preparar, né? Preparei o versículo e comecei a escrever alguma coisa a respeito daquilo que Deus tinha falado comigo. E do nada, ele começou a pregar aquilo que eu estava escrevendo, né? Então eu quero dizer para você que de repente você chegou hoje aqui e você não está suportando a tua luta. De repente a dificuldade que você está enfrentando está tão grande que você não está vendo saída. Você não está vendo uma solução. De repente você não está achando um escape. De repente você está sentindo que você está se entregando, que você não tem mais forças para conseguir reagir. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você hoje. Eu não sei se você está acreditando nisso. Não sei se você está crendo. Não sei se você está entendendo. Mas o que eu sei é que eu senti muita presença de Deus já aqui, né? Presença muito forte aqui nesse lugar. Deus está aqui. Deus está aqui. Eu tenho certeza disso, né? Deus está aqui. Nós vamos ler capítulo de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, do verso 1 ao 13.
Nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para onde? Para Jesus, autor e consumador da fé. Me perdi aqui, olhei lá, me perdi aqui. E consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluias. Versículo 1 nos diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Hoje, qual é o grande problema nosso? O grande problema nosso são as redes sociais. Eu sempre brinco, né, em casa, e digo assim que tem pessoas que deviam ser proibidas de usar a rede social. Porque as pessoas colocam cada coisa lá, gente, que dá vontade de ir lá e dar umas açoitadas, né, que nem diz aqui a palavra, né? Porque colocam tudo ali, gente. Colocam tudo. Expõem a sua vida de todas as formas na rede social. E esse é um grande perigo. É um grande perigo, né? Os ladrões, as pessoas que estão aprontando aí fora, elas usam hoje a rede social para localizar a casa das pessoas, para saber se elas estão viajando, para saber quanto tempo elas vão ficar fora. Por quê? Porque a casa está desprotegida. Aí se diz: o ladrão não sabe o endereço. Sabe sim, você está postando lá. Com uma foto que você poste da tua casa, eles conseguem ter um endereço facilmente. Qualquer coisa que você poste hoje em dia, né, ele vai conseguir o teu endereço. Então, né, a Bíblia diz aqui que nós estamos rodeados. E quando foi escrito essa palavra, Hebreus, era lá atrás, né? E dizia que estávamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha.
Essa grande nuvem tem crescido cada vez mais. Hoje, né, o mundo é muito mais povoado do que aquela época. Hoje nós podemos ver o maior número de pessoas, né, na presença de Deus, que estão vivendo à nossa volta. Hoje, se nós formos fazer qualquer coisa, por exemplo, você vai fazer uma festa e se você tem pouco dinheiro, quando você vai ver, gente, você vai dizer assim: meu Deus do céu, da onde que eu tenho tanto parente? Da onde que eu consegui tanto amigo? Como que eu vou fazer isso? Né? E faz a lista, e refaz a lista, e faz a lista, e refaz a lista, e não fecha as contas. Porque aumentou, é grande. E sabe o que é? Essas pessoas estão olhando para nós. E não são só as pessoas que nos querem bem que nos olham. Posso até dizer que muitas vezes as que não nos querem muito bem são ainda mais pessoas do que aquelas que nos querem bem. E estão nos olhando, todo mundo olhando para quê? Para saber como vai a nossa vida. O que nós estamos fazendo, como que nós estamos fazendo, como é que nós estamos fazendo. Não é isso? Mas apesar dessas testemunhas, eu quero dizer para você hoje, nós temos que nos desapegar de tudo. Hoje está na moda, né? Desapegar. Tem um grupo lá da cidade que eu sigo. Eu não moro em Curitiba, eu moro em Mandirituba. Eu sigo um grupo lá. E volta e meia alguém está lá. Tem alguém desapegando de tal coisa, né? Ontem tem alguém desapegando num casco de bujão de gás, né? Então as pessoas ficam perguntando se tem alguém desapegando. E esta é a palavra para nós hoje: desapegar. Nós precisamos nos desapegar de muitas coisas. Que coisas são essas? Muitas coisas que nos cercam. Muitas coisas que nós estamos olhando, ou nós estamos cuidando, ou nós estamos, né, mantendo próximo a nós, que nós não deveríamos estar fazendo. Que coisas são essas, né? Muitas vezes são coisas boas, mas são coisas que estão nos atrapalhando. Coisas que estão nos impedindo, coisas que estão nos travando, não nos deixando crescer. Nós temos que nos desapegar disso. Uma das coisas que nós precisamos nos desapegar, o nosso modo de pensar. O modo da gente pensar está totalmente errado, né? E bem falou o apóstolo Paulo, e ele diz em sua palavra que nós temos que renovar as nossas mentes uma vez por ano. É isso que ele fala? Não? O que ele diz lá? Renovar as nossas mentes todos os dias. Todos os dias nós temos que renovar nossa mente. Por que isso? Porque nós colocamos tanta coisinha nessa cachola, gente, que se nós formos olhar tudo que nós colocamos, a gente não se mexe. Você não consegue fazer nada, você fica impedido de tudo. Então nós temos que renovar nossa mente, o nosso modo de pensar tem que ser diferente. Como é que nós acostumamos a pensar? Como o homem natural. Nós acostumamos a pensar como o mundo pensa, como o sistema do mundo faz. Por quê? Porque nós passamos muitas vezes maior tempo, né, vivendo desse jeito. Aí você pode dizer assim: mas eu não vivei no mundo, eu vivei na igreja, eu nasci e cresci na igreja. Pois bem, pode ser que você tenha vivido na religiosidade, e a religiosidade é uma das coisas que também nos trava, que nos impede, que nos, né, não nos deixa crescer, não nos deixa expandir. Então nós temos que renovar nossa mente. Então nós temos, para renovar nossa mente, o que é preciso? Desapegar de pensamentos velhos, desapegar de entendimentos antigos, desapegar de conhecimentos antigos. Hoje o apóstolo Mojica, né, no final, ele estava consagrando algumas pessoas ao ministério, e ele disse assim: eu quero honrar um casal aqui. E ele mandou se levantar aquele casal. Ele disse assim: esse casal, eles são pastores de uma grande igreja, muito maior do que a minha. Esse casal, eles têm 40 anos de ministério.
mas eles estão aqui sentados na minha plateia, ouvindo os meus ensinos. E ele disse: eu quero honrar vocês. Por que isso? Porque eles têm muito mais tempo, talvez o dobro do tempo de ministério que ele tem, não é? Mas estão lá aprendendo com ele, renovando o quê? A sua mente, renovando seus pensamentos, renovando o seu entendimento. O grande problema é que nós nos achamos melhores do que os outros. Nós achamos: isso aqui eu sei melhor do que ninguém. Tem pessoas que você não consegue falar com elas. Eu já falo pouco. Se eu pegar uma pessoa dessa pela frente, aí esqueça, né? Aí esqueça. Por que isso? Porque você fala sobre uma coisa, a pessoa entende melhor do que você. Se fala sobre outra, meu Deus do céu, então ela entende de tudo. Eu tinha uma pessoa próxima a mim, hoje faz dias que eu não converso com ela, mas eu não gostava de ir na casa dela, porque não tinha como conversar com essa pessoa. Tudo ela sabia, tudo entendia. Como é que você conversa com uma pessoa assim? Não tem como, né? Ou seja, a pessoa nunca está aberta a aprender nada mais, porque ela já encheu tudo o espaço que ela tinha do conhecimento que ela mesma criou, e não tem mais como ensinar essa pessoa. Então hoje que nós precisamos desapegar de pensamentos antigos. Qual é o nosso pensamento? O nosso pensamento não é religiosidade, falando dos problemas, das dificuldades, das lutas. O que vem na nossa mente quando chega a luta na nossa vida? Qual que é? Nós oramos a Deus e dizemos: Deus, o que eu fiz de errado? É assim, não é? Ou só eu que fiz isso? Eu fiz, não faço mais. Não é isso? Quando nós estamos numa luta, numa dificuldade, nós queremos saber qual é o nosso problema. O que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? Ou se nós estamos em pecado, e nós começamos a condenar: está acontecendo isso porque eu estou fazendo isso de errado. Então esse é um pensamento que nós precisamos deixar de lado, porque nem sempre a luta nas nossas vidas é por causa de algo errado que nós fizemos, mas como nos diz o texto aqui, muitas vezes são para nos corrigir, né? O texto diz até aqui sobre açoitar, né? Aí nós ficamos imaginando Deus com chicote nos dando chibatada, não é isso? Não dá para imaginar isso? Dá para imaginar isso, né? Mas não é que Deus vai ficar com chicote nos dando chibatada todo o tempo, gente. Não é dessa forma, né? Outra coisa, não é que Deus coloca problema na nossa vida. O grande problema é que nós deixamos de ouvir a Deus, de fazer as coisas que Deus está nos dizendo. Deus diz para nós não fazermos assim, o que nós fazemos? Nós vamos experimentar, né? Para ver se é isso mesmo. Deus diz para nós não irmos a tal lugar, mas nós achamos que devemos ir. Ontem eu estava conversando com um pastor, ele estava dizendo assim, né, nós conversando, falando sobre muitos assuntos, ele disse para mim assim: a gente como pastor é duro, porque às vezes a gente ouve cada coisa, né? E é verdade, gente, às vezes a gente escuta cada coisa. As pessoas nos trazem cada coisa que a gente olha e vê a saída. Puxa, está aqui o problema, não é? Eu tenho uma técnica, porque eu não gosto de tratar pessoalmente uma pessoa. Conversa cara a cara é difícil para mim, eu sou muito tímido, e às vezes é complicado para mim. Mas Deus me deu uma estratégia. Por que isso? Deus me deu um entendimento, que quando a pessoa vem trazer o problema, a pessoa já tem a solução, só que ela não quer fazer aquilo que tem que fazer. Então eu deixo a pessoa ir falando, vai falando, daqui a pouco ela mesma me traz a solução. Aí eu digo: aí filho, está aí a solução, vamos orar aqui e Deus te abençoe. Faça o que Deus está te falando. Não precisa eu falar para você aquilo que Deus já te disse. Não é assim? Precisa eu repetir para você aquilo que Deus já te disse? Não precisa. O que é preciso? Você pegar e fazer aquilo que Deus está te falando para fazer. Aí acabou o problema, não é? Uma outra estratégia que eu uso quando as pessoas falam: eu estou numa luta muito grande, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Eu digo: não é isso, filho. O problema é que Deus quer te ensinar, só que você não quer aprender. Você está lutando contra o aprendizado.
Eu tenho uma estratégia quando eu começo a entrar em luta. Muitos já sabem aqui, não é? Eu oro a Deus, sabe como? Eu digo: Pai, eu sei que eu tenho que aprender algo, que eu possa aprender rapidinho, porque eu não quero ficar aqui não, eu quero ir para outro nível. Porque quando Deus nos dá uma luta, uma dificuldade, e olha a bênção aqui, não é para a tua derrota, não é para que você caia no chão, não é para a tua vergonha, não é para a tua desgraça, mas é que Deus quer te levar a um outro nível, a um nível maior. Então quanto mais rápido você aprender a lição que Deus quer te ensinar ali, mais rápido você vai para esse nível. Só que tem um problema aí, né? Vai parar as lutas? De forma alguma, né? Te desiludir agora, né? Luta nunca vai acabar, gente. Nós estamos vivendo num mundo material. Qual que é a nossa luta? Material. A maior parte das nossas lutas é material. Temos lutas espirituais, mas a maior parte delas é material. E nós vivemos, né, num mundo material. Então as nossas lutas sempre vão ter. Outra coisa, nós não nascemos prontos, e nós, para irmos para o céu, nós temos que estar prontos. Então nós vamos ter luta até no momento de chegar no céu, porque sempre vai ter algo para aprender. Só que também tem uma coisa: sempre nós vamos ir a um nível acima, sem dúvida nenhuma. Sempre quando nós vencermos algo, nós estaremos num nível acima. Quando você estuda, não é dessa forma? Começa a estudar, começa a aprender o quê? A, E, I, O, U, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é isso? Mas daqui a pouco já não é só isso. Daqui a pouco vem, né? E daí começamos a estudar coisas que nós nunca vamos usar na vida. É ou não é? Eu estudei coisas, gente, que meu Deus do céu, da onde que eu vou usar aquilo? Nunca vou usar aquilo na vida. Aquelas fórmulas matemáticas, e isso que eu trabalho com matemática, uso muitas delas, mas tem umas que não sei por que eu estudei. Mas o que acontece? Se nós aprendermos, nós vamos passar de ano, vamos subir de nível. Assim também é na vida espiritual. Então nós temos que nos desapegar de tudo o quê? Tudo que nos cerca, de muitas coisas que nos cercam. O seu chamado, e não é o chamado ministerial que eu estou falando aqui, mas o chamado de Deus para a tua vida é correr com paciência a corrida que lhe foi proposta. Qual é essa corrida? A corrida da fé. A coisa aqui acontece como? Nem todo mundo vai ter a fé que eu tenho. Nem todo mundo vai ter a fé que a minha esposa tem, né? Hoje eu ouvi uma palavra do Vidjamil que eu me desanimei, né? Eu me desanimei, porque eu sou razão, né? 1 mais 1 é 2, né? Aí ele está falando sobre, ele começou a ministrar sobre as pessoas, né, que eram visionárias. E eu sei que eu tenho uma esposa visionária, né? Uma pastora, uma profeta visionária. E ele disse assim: se você tem uma pessoa visionária na sua vida, você sempre vai viver no vermelho. Nós lutando para pôr as coisas em dia, né? Eu comecei a imaginar, meu Deus do céu. Porque eu imagino quando ela chegar aqui, gente, porque ela vai vir canela de fogo, do jeito que Deus pegou ela lá. Ela vai chegar aqui derrubando essa igreja. E ela tem visão, Deus deu visão. E é isso que o profeta falou para ela, lembrou para ela, disse assim: Deus ali arquitetou coisas com você que ainda não aconteceram, mas Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer, e eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Hoje ele entregou a palavra, eu pulei lá em cima no teto para pegar, eu preparando minha mensagem, pulei lá, porque ele disse assim: eu vejo aqui pastores que vão adquirir terras. Eu digo, meu Deus do céu, compramos a igreja, compramos o terreno da igreja,
Eu creio, vamos quitar o sítio. Eu creio, né? Por quê? Porque Deus é Deus sobre as nossas vidas. Então essa corrida da fé não é, né, uma corrida igual para todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma fé, certo? Mas também não é uma corrida para chegar em primeiro lugar. Ou seja, não é aquele que vai chegar por primeiro lá que vai ser o vencedor. Mas vai ser para aquele, esta corrida é para aquele que está focado. Tem gente que vai sair correndo, outros vão sair devagar. Por que isso? Porque ele sabe onde é que ele quer chegar. Então ele vai tranquilo, vai devagar, né? Outros já vão querer correr. Por quê? Porque talvez a distância dele, da fé dele é mais longe. Então ele vai ter que correr mesmo. Então não quer dizer, né, que seja para quem vai chegar em primeiro lugar. Qual que é o problema então aqui? O problema é que às vezes nós recebemos uma palavra de Deus para nós. Deus entrega uma palavra, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer desse jeito, vai acontecer daquele outro. E de repente nós olhamos para o lado, a pessoa do lado recebe também uma palavra. E qual é o problema aqui? É que essa pessoa recebeu a palavra depois que eu, mas a palavra dela vai se cumprir antes que eu. Aí o que acontece comigo? Ou acontece com a gente, muitas vezes, nós perdemos o foco. Nós, muitas vezes desistimos, nós retroagimos, nós voltamos atrás. Mas é para voltar atrás? É para desistir? É para perder o foco? Em tudo na nossa vida, nós temos que ver o propósito. Pode ser que aquela pessoa que recebeu a palavra depois de mim, a palavra para ela era para chegar antes, era para se cumprir antes, já era para ser. Talvez para essa pessoa que se cumpriu essa palavra, era coisa pouca que Deus estava dando para ela. Mas para mim está demorando por quê? Você não está entendendo. Por que demora? Porque as coisas maiores demoram mais para serem feitas. Você não está entendendo. Por que demora? Porque as coisas maiores demoram mais para serem feitas. Deus tem algo para você hoje. Então, há sinais que nós precisamos aprender a distinguir. E quais são esses sinais? Primeiro deles, nós temos que entender uma coisa: o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne e a nossa mente, não. Estando o espírito pronto, nós achamos que nós estamos prontos, e agora eu já posso. Mas Deus não vai te entregar nada que você venha perder amanhã. Deus só vai te entregar algo que você esteja completamente pronto. Então eu tenho que ter esse entendimento na minha vida, que se ainda não aconteceu comigo, é porque eu ainda não estava pronto para receber a bênção. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Digamos que Deus, não que não possa acontecer, né? Que Deus vai me dar uma BMW do última geração. Se Ele me entregasse a BMW hoje, eu vou conseguir mantê-la? Sabe quanto é um retrovisor de uma BMW? Sabe quanto é? O preço do meu carro, mais ou menos.
Então, se Deus for me entregar uma BMW, eu tenho que ter consciência de que a minha vida financeira tem que mudar, porque eu vou ter que ter condições de manter uma BMW. Por exemplo, gasolina não pode ser qualquer gasolina. Tem que ser da mais cara, da melhor que tem no mercado. Porque senão, pouquinho tempo ela vai embora. Não é isso? Então nós temos que entender isso, precisamos distinguir algumas coisas. Por quê? Porque às vezes o nosso corpo, a nossa mente pode dizer que está pronto, mas não está, gente. Não está, né? Se a gente entende isso quando a gente começa a ficar um pouquinho mais avançado na idade. Por que isso? Porque tem coisas que quando a gente era jovem a gente fazia brincando, gente. Depois de uma certa idade não tem mais condição. Não tem, né? Esses dias eu vi, né, uma brincadeira, um videozinho que fizeram, né, de alguns avós brincando com seus netos. E os netos faziam as peripécias deles lá, e os avós queriam fazer. Daqui a pouco era avô para todo lado, né, no chão, rolando, se machucando, o joelho ralado, cotovelo ralado, testa ralada. Por que isso? Porque queriam fazer aquilo que já não tinha mais condição. Então nós precisamos aprender isso. Aprender o quê? Aprender a ter paciência no reino. Aprenda a ter paciência. Entenda uma coisa: se Deus te deu uma palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Não importa o tempo que leve, mas Ele vai cumprir. Não importa o que aconteça, não importa que o mundo caia, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tenha essa certeza no seu coração. Então temos que ter paciência nas coisas do reino. Então a pior coisa que pode acontecer com você é você entrar em desespero. Por que isso? Porque quando entramos em desespero, nós colocamos tudo a perder. Aí nós deixamos a bênção escapar pelos nossos dedos. Aí nós retardamos aquilo que já era para ter acontecido. Meu Deus, Deus me deu uma palavra para algumas pessoas aqui essa noite, mas eu não vou entregar agora, daqui a pouco. Você vai querer ouvir mesmo? Olha, vai doer. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador do quê? Da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia e não lemos. É a mesma situação, né? A Bíblia diz assim que quando nós ouvirmos, né, a Deus, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Mas tudo vai acontecer. Aí nós ficamos tentando ouvir a Deus, mas não é para ouvir. O que a Bíblia está falando ali é para obedecer. No original, né, a palavra no original, ela diz que este ouvir é o fato de você obedecer. Porque muitas vezes nós ouvimos a Deus, o problema é que nós não obedecemos. Ou pior que isso, nós obedecemos pela metade. Me segurando aqui. Veja ali no versículo que nós lemos, como que Jesus foi para a cruz. Diz ali. Como é que ele suportou a cruz? Cadê? Foi todo mundo embora? Cadê o povo, gente? Como é que ele suportou a cruz? Tirou o versículo, por quê? Pelo quê? O qual pelo quê? O que é o gozo ali?
alegria. Vamos mudar a palavra ali? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, né, por aquilo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Como pode alguém ter alegria carregando uma cruz pesada? Como pode alguém ter alegria sabendo o seu destino? Mas ele tinha alegria porque ele sabia o que ia acontecer quando ele cumprisse o seu destino. Alguns momentos atrás aqui, ele estava lá no Getsemane suando gotas de sangue por aquilo que ia acontecer com ele. Então ele sofreu, não sofreu? A cruz era pesada, ele levou chicotadas, ele, foi escarnecido ali. Então doeu. Não doeu? Foi difícil, não foi difícil? Mas a Bíblia diz que com alegria ele suportou todo o sofrimento, porque ele sabia qual era o seu propósito, qual era o seu destino, o que ele teria que fazer e por quem ele tinha que fazer. Olha o que o texto diz: com alegria ele morreu naquela cruz, porque ele sabia que você precisaria do sacrifício dele hoje. Eu não digo que às vezes a gente lê a Bíblia e não lê. Como ter alegria, desse jeito? Suportar a cruz, embora doloroso, era o cumprimento da sua missão. A cruz que muitas vezes nós adoramos, nós louvamos ela, nós cantamos para ela, nada mais foi do que um instrumento, não tem poder algum, gente. Foi só instrumento para que Jesus morresse, para que ele cumprisse o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Que nós, quando estivermos passando por provações, nós devemos nos alegrar. E tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o quê? Para o mal. Para o quê? Para o bem da quem? Daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são coisas boas. É dinheiro no bolso, é a conta bancária explodindo lá. É também. Mas também é o quê? A falta de recurso, a conta negativa, as contas gritando no nosso ouvido, o acusador tocando toda hora no telefone. Não é isso? Todas as coisas, a Bíblia diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que elas cooperam? Quando nós entendemos o propósito. Quando nós entendemos que quando eu estou numa aprovação, Deus está me ensinando, Deus está me preparando, Deus está me fortalecendo, Deus está me deixando pronto para quê? Para que quando a bênção chegar eu possa usufruir dela. Você está em provação? Entenda o que eu estou te falando e você vai usufruir da tua bênção. Entenda o que eu estou falando, você vai viver a tua bênção, aquilo que Deus já preparou para você. Deus já fez, Ele não vai fazer. Sabe? Ele não vai fazer, Deus já fez. Então qual que é o problema? O problema é nosso, que nós queremos avançar o processo. Não tem como avançar o processo. Porque se eu avanço o processo, eu vou chegar lá na frente e não vou saber o que eu fazer. O que tem que fazer? Eu tenho que voltar lá atrás. Se eu pegar uma criança que tem que cumprir o primário e colocar ela na faculdade, ela vai conseguir? De jeito nenhum, ela não sabe nem ler nem escrever, gente. Ela tem que voltar e cumprir o processo. Se eu pulo os processos da minha vida, eu nunca vou chegar aonde eu deveria chegar. Meu Deus, cada vez que eu entrego uma palavra, Deus me fala
algo forte aqui. Jesus. Então nós temos que entender uma coisa, gente. Provação não é punição. Deus não está te punindo. Entenda isso. Se você entender isso, você vai ter alegria na provação, porque você vai entender que Deus está te preparando. O meu ministério, ele é baseado em coisas que eu passei no passado, que eu enfrentei no passado. Meu ministério é baseado nisso. Muitas coisas que eu enfrentei no passado, hoje eles servem para abençoar pessoas. Um dia eu recebi meu salário, olhei para o meu contra-cheque e vi que eu só podia pagar metade das minhas dívidas. Cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não falei com Deus, eu nem orei. Eu só pensei, puxa, eu só vou conseguir pagar metade do que eu devo esse mês. Eu cheguei em casa e contei para minha esposa, para que ela ficasse ciente que nós não tínhamos condição de pagar todas as dívidas daquele mês. Sentei no sofá, chegou uma carta do banco, de uma conta que eu tinha fechado, vocês já sabem disso, não é? E quando eu fui ler aquilo, tinha um valor depositado numa conta que já estava encerrada há mais de 3 meses. Eu tinha tanta fé, eu não sou visionário, né? Que eu não joguei a carta do lado, disse, puxa, essa conta está encerrada, da onde? É erro do banco. Mas a visionária em casa foi lá para o quarto, quando eu vi, ela voltou arrumadinha, não fez nem almoço. O que você está arrumada? E almoço? Não, pega o carro. Vamos aonde? Vamos buscar o dinheiro que está no banco. Saímos de lá com o dinheiro, podemos pagar o resto das nossas contas. E tem uma coisa tremenda com isso. Querem saber qual é? Tem gente que já levantou a mão antes de eu falar, gente. Já aconteceu com o Flávio, né, Flávio? Não é, Flávio? Foi no banco fazer um empréstimo, eu não tinha dinheiro, não podia fazer empréstimo. Daí, quando ele desanimou, o gerente disse para ele assim, mas tem um dinheiro aqui para você receber. Eu tinha acabado de contar, né? Declarar isso na igreja. Por quê? Porque todas as vezes que eu declaro isso, começa a aparecer dinheiro na conta das pessoas. Só que se você não entender o propósito disso, vai ser uma vez só. Porque todo dinheiro que Deus coloca na nossa mão é para nós usufruirmos, mas tem um propósito por trás dele. Esse é o grande problema que as pessoas não entendem, porque às vezes é fácil ser fiel a Deus, né, no dízimo de 10 mil. Mas e quando começa a ganhar 1 milhão? 2 milhões? Né? Tem alguém recebendo aí. Vai ser fiel? Tem só 40 para ser levantado aqui. Essa é uma das promessas, uma palavra de Deus para a vida da pastora Ingrid. Que Deus vai levantar 40 milionários para sustentarem o ministério dela. Você não está entendendo? Ei, Jesus. Então a aprovação não é punição, mas é o quê? É a maneira de Deus, que Deus usa para nos desenvolver. Porque às vezes nós somos cabecinha dura, né? Às vezes nós não aprendemos, não é isso? Às vezes só, né, os conselhos do nosso pai, da nossa mãe, não servem para a nossa vida. O que tem que acontecer? Nós temos que quebrar a cabeça lá fora. Tem que fazer, né? Deixar as coisas acontecer para quê? Para que a gente possa aprender. Porque às vezes o pai e a mãe dão conselho para o filho não passar necessidade lá fora. Mas o filho se acha melhor que o pai e a mãe. Porque, eu sou jovem, sou cabeça aberta. E daí o que acontece? Depois vem chorando. Pai, não consigo pagar minhas contas esse mês. Pai, perdi meu emprego. Pai. Por quê? Porque não sabe ouvir. Não sabe obedecer. Então a aprovação não é a maneira de você, não é punição, mas é a maneira de você se desenvolver. Então o que quer dizer isso? Que por meio delas nós somos fortalecidos. Fortalecidos para quê?
para suportar a bênção que está chegando aí. Está passando por luta? É grande? A bênção que está chegando é grande. Tenha certeza disso. Quer ver uma coisa? Sabe por que você está aqui hoje? Porque você suportou as provações de ontem. Tem coisas que você chorou ontem, que hoje você já não chora mais. Tem coisas que você sofreu, que você chorou gotas de sangue. Se é que podemos fazer essa comparação. Mas que hoje você olha e diz, puxa vida, estava tão fácil. Eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Não é assim? Então, amanhã, você vai estar olhando para hoje e vai estar alegre, contente, vivendo a consequência da tua aprovação de hoje. Com um sorriso lá na orelha. E eu sei o que eu estou falando. Eu não sei se você está entendendo, mas eu sei o que eu estou falando. Então, não deixe que a aprovação de hoje seja a tua limitação de amanhã. Seja a tua limitação no teu caminho, da tua caminhada, da tua meta, do teu objetivo, do teu propósito. Mas tenha uma certeza, que conforme o teu propósito for chegando e for aumentando, as provações começam a vir mais ainda. Só que as provações de ontem nos fortalecem para as provações de hoje. E as coisas que estamos vivendo hoje, as provações de hoje, estão nos fortalecendo, nos preparando para quê? Para as coisas de amanhã. Então isso quer dizer que as coisas de amanhã vão ser melhores ou maiores que as de hoje. Mas se nós suportarmos com firmeza, não arredarmos o pé, não voltarmos para trás, nós vamos ser abençoados. Então não despreze de maneira alguma os momentos de treinamento de Deus para com a tua vida. Versículo 3 diz lá, considerai pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então as pessoas que estavam ali no momento que Jesus estava levando a cruz, ou melhor dizendo, no momento que Jesus estava ali, começou a exercer o seu ministério, começou a caminhar em direção ao seu propósito. Será que todo mundo entendeu o que ele estava fazendo? Será que todo mundo apoiou ele em tudo? Apoiou ou não apoiou? Com certeza não, né? Ele teve muitos desafios, ele teve muitos problemas, né? Teve problemas com o seu próprio povo, ao ponto de que eles chegaram a rejeitar ele de tal forma que hoje nós somos abençoados por causa da rejeição deles. Se Israel não tivesse rejeitado Jesus, nós talvez não teríamos salvação. Então não fale mal de um judeu, não, ore por ele, para que ele também possa alcançar a bênção. Porque se estamos sendo abençoados hoje foi porque aconteceu algo com eles no passado. Eles não entenderam algo que eles tinham que ter entendido, e eles não entenderam, e por isso nós fomos acrescentados, né? Então as pessoas contradiziam Jesus, as pessoas armaram cilada para ele, as pessoas queriam que ele mudasse a sua mensagem, pressionaram ele para que ele mudasse sua palavra, para que ele não falasse aquilo que ele estava falando. E quantas ciladas, não é? Quando chegaram e jogaram a prostituta na frente dele, ele estava desenhando no chão. O que eles queriam? Que ele dissesse uma má palavra, porque eles queriam matá-lo. Então ele teve, pessoas que o contrariaram, que tentaram bloquear, tentaram impedir ele, tentaram atrasar ele, tentaram fazer com que ele não cumprisse o seu propósito. Mas o que Jesus fez? Jesus ignorou.
Ele não deixou que essas pessoas mudassem a sua mensagem, a sua palavra. O fato de essas pessoas estarem contra ele, não tiraram ele do foco, que era chegar na cruz. Quem está falando com você? Quem está falando com você? Será que quem está falando com você está falando coisas para que você seja abençoado? Porque quero te fazer um alerta. Muitas vezes as pessoas usadas pelo inimigo, enviados pelo inimigo na nossa vida, elas não vêm com uma pedra na mão, como muitas vezes vieram para Jesus. Elas vêm, com estratégias, como eu preguei esses dias atrás, que vieram avisar Jesus que ele tinha que sair da cidade, porque queriam tentar matá-lo, e ele não saiu. A intenção não era salvar Jesus, a intenção era que eles não podiam matar Jesus dentro da cidade, porque era contra a religião dos judeus. Para o judeu, uma pessoa judaica que tinha que ser morta, ela tinha que ser morta fora da cidade. Por isso a cruz de Jesus foi fora da cidade de Jerusalém, não foi dentro da cidade, foi fora, porque ele não poderia ser morto dentro da cidade. Então os fariseus que mandaram, o chefe dos fariseus mandou um bilhetinho para Jesus, e disse: ó Jesus, cuidado, viu? Não fique mais aqui na cidade, saia da cidade, porque estão tentando te matar. Jesus tinha um propósito, não era o momento dele morrer. Ele não poderia morrer fora da cidade ali naquele momento, ele tinha um tempo para cumprir, para poder morrer e fazer a coisa certa. Então muitas vezes pessoas que nos falam, elas falam até dizendo assim: puxa, eu quero te ajudar, quero te livrar de alguma coisa, eu quero te dar um bom conselho. Cuidado, porque às vezes esse bom conselho é o conselho que vai te travar, vai te impedir, vai te tirar do foco, vai te tirar da tua caminhada para a tua bênção, vai te roubar a tua fé, e daqui a pouco você vai cair, e aquela pessoa vai voltar para o caminho, porque ela vai também chegar ao momento que ela vai entender que ela está errada, e ela vai voltar para os caminhos, e você está lá largado. Então o que diz o versículo 4? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem? A quem ele ama, e açoita qualquer que recebe por filho. A disciplina do pai, ela não é um castigo, ela é uma correção. Ela é o quê? Um ensinamento. Quando Deus nos castiga, Ele nos está ensinando. Não é como a correção do mundo muitas vezes, que às vezes para corrigir alguém que está fora da lei, coloca lá na faculdade da penitenciária, para se formar, pior ainda. Alguns se salvam, mas uma grande maioria sai de lá, pior ainda. A religião também, o sistema religioso, muitas vezes, a disciplina do sistema religioso, ele se torna uma prisão para as pessoas. Ou seja, essas pessoas são punidas, mas não há uma renovação na sua mente. Quando Deus nos castiga, ou quando Deus nos dá uma aprovação, a nossa mente vai ser mudada. Porque se nós entendermos o propósito, nós vamos sair dali com uma mente nova, uma mente abençoada. E essa disciplina do mundo, da religião, quando ela termina,
As pessoas até saem com uma experiência da punição, mas elas saem com o mesmo desejo de fazer o que estavam fazendo tudo de novo. Agora, aquele que é corrigido por Deus, quando ele entende a correção e recebe, né, e aceita a correção, ele não vai voltar a fazer o que ele estava fazendo de errado mais. Ele vai mudar a sua mente, o seu entendimento. Versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como? Olha o que diz ali, Deus vos trata como? Filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Então, se você está passando por alguma provação, por alguma correção de Deus na sua vida, entenda uma coisa: você é filho dele. Você não é um servo, você não é um escravo, você não é a ovelha de Deus, você é filho. Deus te chama como filho, Deus te trata como filho. Agora veja o versículo 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos, e não filhos. Se você recebe uma palavra de correção de uma pessoa que é sobre a sua cabeça, se você aceitar, é porque você é filho dessa pessoa. Se você rejeitar, o que quer dizer esse versículo? Você não é filho. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de disciplina e nós rejeitamos. Sabe por que rejeitamos? Porque não somos filhos. Se não somos filhos, não nos convertemos. Se não nos convertemos, vai haver consequências. Com isso eu quero dizer uma coisa, e vai ser só essa vez, não vou falar mais. Cada palavra pregada nesta casa, ou cada palavra ensinada nesta casa, são palavras para ensinar, para corrigir e para educar. E só se ensina, corrige e educa quem é filho. Então, se você está recebendo uma palavra de correção, ou se já recebeu alguma vez uma palavra de correção, entenda uma coisa: você é filho. E você é participante daquilo que tem nesta casa. Tudo que nós fazemos no reino não está ligado a um capricho. Às vezes, quando nós recebemos uma palavra de correção, nós achamos que a pessoa quer nos humilhar. Não é isso. A palavra de correção, sabe o que ela vai fazer na tua vida? Ela vai te ligar ao teu destino. Ela vai te preparar para o teu propósito. Ela vai te educar para o teu propósito. Ela vai ajudar a você a cumprir o seu propósito. Então tudo o que nós ensinamos, nós fazemos aqui nesta igreja, sabe para que é? Porque nós queremos uma melhor versão de você. Hoje eu olho para a minha vida, né, e eu tenho, às vezes, Deus me prepara algumas coisas assim que me dói às vezes, mas são coisas que eu glorifico a Deus. Por que isso? Porque nem sempre eu fui uma pessoa certa, correta, né? Tive meus caminhos tortos no passado. E tive amigos neste passado que não se converteram. Por mais que eu levei a palavra, por mais que eu ensinei, por mais que eu mostrei através da minha vida, da mudança na minha vida, né? Porque quando eu vejo eles, eu vejo um filme da minha vida passando assim. Porque eu fico vendo essas pessoas, elas contam a mesma história, a mesma, né? É a mesma piada, é a mesma vidinha. É o mesmo caminho, andam nos mesmos lugares.
Mas eu me deixei ser corrigido por Deus. E a gente apanhou, gente, tem apanhado. Meu Deus do céu. Pensa que é fácil, não. Está aqui em cima, alegre, contente. É difícil, mas eu me alegro. Porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu sei para onde eu estou indo e para onde eu estou caminhando, né? E não importa, pode ser que eu tenha que largar algumas coisas, mas isso não tem problema nenhum. Porque eu sei que quando Deus me acrescentar, vai ser como o Jó. Você não está entendendo. Então, um pai, quando corrige o filho, ele quer o melhor, ele quer tirar a melhor versão. Por que isso? Porque um pai quer ver o quê? Um filho transformado. O desejo do pai é ver o filho desenvolvido. Quando você é pai, você quer ver o teu filho maior do que você. E é esse o nosso desejo para com a vida de vocês. Eu quero ver você, e como eu tenho visto muitos aqui já, subindo neste púlpito e pregando melhor do que eu. Você não está entendendo. Eu quero ver filhos meus com ministérios internacionais pregando. Hã? Amém nada. Cadê teu curso de inglês? Hã? Cadê? Sabe, esse é o nosso problema. Às vezes nós tomamos posse das coisas, mas nós não nos preparamos. Eu quero ver filhos meus viajando por esse mundo. O cara não tem nem passaporte, nem um curso de inglês para se virar no aeroporto. Hã? Lá fora vai conseguir alguém para interpretar, de repente. Mas é difícil, gente, porque nunca você vai conseguir passar uma palavra, a essência da palavra para a pessoa, se você não falar a língua. É difícil. Quem vai fazer passaporte aí? 2 pessoas. Meu Deus, quanta fé, hein? Quanta fé. Então, o nosso desejo é ver vocês transformados, desenvolvidos. E sabe o que é isso? Isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Você tinha que ir lá na clínica onde nós tratamos os meninos. Estão ouvindo a gente aí? Para você ver que glorioso é. Porque a pessoa chega lá arrebentada, o pobre deste mundo, o pior, né? O mais rejeitado do mundo. Com 2 dias, você olha para ele e você já acha que ele é um pastor. Porque muda. Você vê a mudança nas pessoas. As pessoas vão lá, né? Tem algumas pessoas que costumam ir a algumas clínicas que não tem aquilo que nós temos lá, porque não somos nós, é aquilo que tem lá. E o que tem lá, o poder, é a graça de Deus. Quando os meninos se internam lá, gente, no outro dia a família não conhece. A família se espanta de olhar, de ver. É o mesmo que nós sentimos quando as pessoas começam a frequentar aqui a nossa casa. Porque essa aqui não é uma igreja, é uma casa, porque aqui, né, é uma família. É de ver os nossos filhos crescendo cada dia, mudando, transformando, né? E que alegria nos dá de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Como é glorioso isso, né? Chegar para pessoas que não conhecem a nossa casa aqui e falar assim: puxa, tem um fulano lá, Deus fez isso, Deus fez aquilo, olha, esse aqui não era nada, hoje é empresário. Esses aqui não tinham nada, hoje são milionários. Eu não sei se você está entendendo. Então o trabalho de um pai, e aí que nós nos enganamos. Nós esperamos que o pai esteja com as mãos estendidas para nós. O trabalho de um pai não é estender a mão para o filho. O trabalho do pai é fazer com que o filho consiga alcançar a mão. A satisfação do pai é ver um filho brilhando e produzindo no reino. Um pai, quando é pai, ele não busca para si mesmo. Veja, a satisfação de Jesus
era que aqueles que andavam com ele falassem como ele. Às vezes nós podemos criticar o que nós não entendemos, mas o nosso objetivo aqui é ensinar pessoas que falem como Jesus, é ensinar pessoas que andem como Jesus, é ensinar pessoas que façam aquilo que Jesus fazia, é ensinar as pessoas que caminhem nessa terra com o foco que Jesus tinha. O nosso objetivo maior aqui é levar você ao teu propósito. Versículo 9 nos diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E agora eu te pergunto, por que algumas pessoas não avançam? A palavra que eu disse que Deus tinha para mim, que Deus me deu para mim trazer para algumas pessoas aqui hoje, eu não vou apontar, eu sei até quem são, mas não vou apontar. Mas qual é essa palavra? Deus me disse assim que tem pessoas aqui que já não estão da forma com que estavam, já não vivem da maneira com que viviam. Então já mudou muita coisa. Mas qual é o problema? É que era para elas estarem mais à frente. Elas estão aqui, mas era para elas estarem lá. E entenda essa palavra, porque vai mudar a tua vida. O que acontece? Acontece que entrou uma trava na vida dessas pessoas. Porque a palavra que Deus deu para essas pessoas é o quê? É aquela que vai fazer elas chegarem lá na frente. Mas essas pessoas ouviram uma palavra que as travou aqui. Era para estar lá, mas está o quê? Travada aqui. O que é preciso? Você tem que reconhecer que isso aconteceu com você, porque senão você não vai chegar ao teu propósito, aonde Deus quer te colocar. Você tem que reconhecer o porquê você está travado aqui. E você vai ver, se você fizer isso, você vai ver que depressinha, ligeirinho, você vai chegar lá. Falei que era dura. Então, por que algumas pessoas não avançam? Por quê? Porque elas rejeitam a correção, rejeitam o ensino. E fazem pior do que isso, elas entram numa fuga. Quando Adão pecou, Deus vem e diz: Adão, cadê você? O que ele fez? Ele entrou em fuga. Fugiu. Porque é difícil enfrentar a verdade. É difícil encarar a verdade. Então é mais fácil fugir. Só que aí está o problema, porque quando fazemos isso, quando fugimos, isto faz com que haja um atraso de vida
sobre nós. E nos paralisam, e nos estanca. E de repente, coisas que já era para nós estarmos usufruindo, não sei se você está entendendo. Nós estamos lutando por elas. Estamos sofrendo. Estamos em dificuldade. Ouça a voz do Espírito. Não queira fugir. Ou melhor dizendo, não continue fugindo. Não fuja para sempre. Porque se você parar com isso e enfrentar, eu declaro que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Permaneça firme. Não saia correndo. Em frente. Em frente. Porque é melhor para nós. Eu tinha uma estratégia quando eu era criança. A pastora Genilda não participou muito disso com a gente, né? Mais a pastora Edmir. Mas eu tinha uma estratégia que elas não tinham. Tive 3 irmãs, né? Eu sou o único homem. Qual que era a minha estratégia? Quando eu fazia coisa errada, eu corria contar para minha mãe. E por que eu fazia isso? Porque a surra era mais branda. Elas não aprenderam isso, escondiam. A punição era pesada. Então, em frente. Em frente. Versículo 11. Meu Deus. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ou seja, não parece ser de alegria, né? A não ser de tristeza. Mas, depois produz o quê? Um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Hoje você pode olhar para o teu passado e ver que aquilo que você enfrentou, às vezes foi difícil, foi complicado, mas foi melhor. Eu tinha tanto noção disso, que a surra era tão branda, que a minha mãe tinha ganhado no concurso uma faca de prata, e eu baguncei com a minha querida irmã. Deixa eu ver se não vai vir nada de lá. E ela pegou essa faca, boazinha ela, e jogou a faca em mim. E eu fui ligeiro. A faca passou por mim, deu no fogão de lenha e quebrou-se ao meio. Gente. Eu assumi a minha culpa, porque fui eu errado de provocar ela, não foi? E eu cheguei para minha mãe, por mais que eu fiz uma mentira, mas eu entendi que se eu não mentisse daquele jeito, minha mãe não era pouca coisa não, era baixinha, mas sai da frente. Era um tanque de guerra. E eu disse para a mãe assim: mãe, fui eu que quebrei, para livrar o couro dela. Eu sabia o que ia acontecer. Ela me corrigiu, mas não foi, nem doeu, né? E minha mãe era aquela que surrava com... Ela tinha um rabo de tatu, eu sumi com o rabo de tatu. Aí ela, não contente, pegou o ferro de passar roupa, tirou o cabo do ferro, né? Era com aquilo. Então veja que quando nós enfrentamos, às vezes nós pensamos que a consequência vai ser grande. Não, gente. A bênção vai ser maior. O fruto que vai produzir isso vai ser um fruto pacífico, um fruto de retidão. Veja que as lágrimas tuas no passado já produziram esse fruto na tua vida, não produziram? Quanta coisa você já sofreu no passado que hoje você está
regozijando por causa dessas coisas. Então hoje você pode correr, porque ontem você andou. E eu quero declarar que se você andou ontem, hoje você vai começar a correr. Eu quero declarar que hoje você está pronto. Para aquilo que vai vir. Eu vou declarar que se você estava detido, hoje você não está mais. Porque você está entendendo aquilo que Deus está falando com a tua vida. Eu vou declarar que amanhã você vai começar a colher frutos de paz na tua vida. Porque você está entendendo a correção que Deus está falando com você hoje. Eu vou declarar que hoje você se torna uma pessoa perigosa. Porque Deus está te dando armas. Perigosos para aqueles que estão correndo junto com você. Perigosa para aqueles que estão disputando um lugar com você. Porque Deus está te dando armas e você vai chegar na frente delas. Para terminar, versículo 12 e 13 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Você estava cansado? Comece a levantar suas mãos novamente. E os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Comece a trilhar um caminho reto. Para que o que maneja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Sabe como se consegue essas coisas? Não é fácil. Levantar as mãos. Hoje está em moda a academia, não é? Uma pessoa quando chega na academia, ela consegue fazer tudo o que tem que fazer lá. Se fizer, morre. Vai devagar, não é isso? Vai devagar. Meu médico disse para mim: comece aos pouquinhos. Não vai querer fazer tudo de uma vez. Ele quer que eu vá para a academia. Faz 1 ano que eu estou brigando com ele. Uma coisa que eu nunca gostei, né? Estou tentando quebrar esse paradigma na minha vida, esse pensamento, né? Porque eu sei que precisamos nos preparar para o amanhã. Eu quero pregar muito tempo aqui ainda, e pregar de pé, abençoado da forma com que eu sou. Quero continuar ensinando muito a tua vida. Mas como é que se consegue então isso? Como na academia, exercitando. Só consegue fazer aquilo que precisa fazer na academia aquele que se exercita todos os dias. Aquele que não desiste, aquele que permanece firme. Mas não pode ficar no mesmo ritmo, né? Você estava andando, hoje tem que estar correndo. Então o que eu quero dizer, se você não está correndo ainda, continue andando, mas comece a aumentar a tua velocidade. E mude a tua mente. Você não está sendo castigado. Não é porque você pecou ou porque você fez algo errado. Deus está te focando. Deus está te colocando no foco. Deus está te direcionando. Deus está te colocando nos trilhos, né? Para que você volte a caminhar em direção ao propósito que Ele tem para a tua vida. Então o meu conselho para você, né?
Fortaleça as suas pernas. Porque se você tiver as pernas firmes, você vai andar com paciência na tua fé. Você não vai fraquejar, você não vai desanimar. E como vamos saber se nós estamos preparados, se nós estamos exercitados? Só vamos saber no momento que nós estivermos enfrentando a nossa prova. É a única forma. Eu posso dizer que nós vamos deparar com pessoas muitas vezes chorando, mas vamos ver aquelas que, apesar do choro, elas estão comemorando. E eu quero declarar que essa pessoa é você. Se coloque em pé. E eu te pergunto esta noite: você está pronto para correr a carreira da tua fé? Com paciência? Está pronto? Eu posso te afirmar: o Pai tem sido bom. O Pai é bom o tempo todo. O Pai é bom. E eu quero te dizer que pode ser que pessoas tenham apontado o dedo para você e tenham te falado muitas coisas que te machucaram, que te magoaram. Tenham dito que você é isso, é aquilo e aquele outro. Mas a palavra de Deus para você hoje, ela é: você é um campeão. Você é um campeão. E só se torna um campeão aquele que vence. Você é um campeão. E você verá o fruto pacífico na tua vida, enquanto outros vão enxergar somente a tormenta. Então não se preocupe se as pessoas estão lutando contra você, se as coisas da vida estão tentando te impedir. Levante a tua cabeça, olhe para Jesus e permaneça firme. Vai andando. Se você não conseguir correr, vai andando, mas se fortaleça, porque amanhã você vai estar correndo, e daqui a pouco você vai estar colhendo o fruto da paz sobre a tua vida. Teve uma época que nós estávamos em outra igreja, e a igreja estava cheia, lotada de pessoas. De repente chega o verão, pum, esvaziou. Todo mundo se desviou. Todo mundo estava tão abençoado que as pessoas não iam para fazer um bate-volta na praia. As pessoas começaram a passar o mês na praia. Família inteira. Não era só o casal, não era só, famílias inteiras. Esse tempo está chegando. Eu vi uma palavra escrita aqui: Cancún. Eu não costumo ver coisas. Eu não costumo. Não tenho a veia profética. Mas eu sei quando Deus me mostra.
Me leva junto. Deus vai te dar condição para isso. Pessoa, vou levar o pastor e a pastora para passar as férias em Cancún. Algumas pessoas nos acusam de sermos dinheiristas. Não é isso, que nós temos muitos projetos que precisam ser realizados. E Deus vai começar a levantar os fiéis. Deus vai começar, as pessoas não gostam disso, mas Deus vai começar a dar dinheiro. Vai dar dinheiro para aqueles que são fiéis. Porque Deus sabe que você sendo fiel, você vai aproveitar do teu dinheiro, mas você também vai alavancar os projetos de Deus dessa casa. Tem pessoas esperando nos empresários. Para que isso, se Deus vai levantar aqui? Ei, mas não espere ter dinheiro. Comece a abençoar hoje. Comece a abrir a tua mão hoje, porque temos que exercitar. Então, se você não era dizimista, comece a ser dizimista, comece a ser ofertante, comece a dar tua primícia. O dia que a pastora pregou sobre primícia aqui, eu cochichei para ela, ela não me ouviu. Mas sabe o que é primícia? Sabe para o judeu o que é a primícia? A primícia é a bênção do dízimo. Eles entendem isso, que quando eles dão a primícia, porque a primícia é os primeiros frutos, a colheita será melhor, então o dízimo será maior. E se viu que tinha um dízimo que era para eles desfrutarem. Porque se Deus vai te dar dinheiro para os projetos desta casa, Deus vai te dar dinheiro para você poder desfrutar também. E eu vou começar a ver lá no Instagram, né? Você não postando lá tomando banho num tanque de roupa. Com fusquinha, né, na garagem. Tem gente que tem o sonho de ter com fusquinha. Gente, que é isso? Compra um carro grande, porque o que Deus tem para a tua vida é grande. Quero orar por você.